meus queridos, vamos começar com a palavra de oração. Oremos ao Senhor, nosso bom Pai, Senhor Deus Criador. Estamos em uma jornada aqui, Senhor. Uma jornada de conhecimento, de conhecer mais do que realmente precisamos, de quem realmente temos sido e somos, e aonde nós precisamos chegar. O ideal do Senhor foi nos apresentado já de diversas maneiras. E nós precisamos, Senhor Deus, da tua ajuda para continuar no teu caminho. Abre os nossos olhos espirituais para que vejamos e nos ajude, Senhor Jesus, a internalizar tudo que o Senhor quer nos dizer. Obrigada por mais esta oportunidade, por esta leitura, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, o livro, se você ainda não tem, o livro Guiados pelo Espírito está disponível no site. É só entrar em contato, né, conosco, com o Ministério, e a gente, se você não tem o site, entre em contato conosco, que a gente envia para você, e aí o link para você poder adquirir. E se você já tem, pense em presentear. Nós estamos lendo, obviamente, não são todas as partes do livro, nós estamos lendo as partes principais, e cada capítulo ele amplia um pouco do que foi dito anteriormente, né? Então, hoje nós vamos estudar mais 2 capítulos. Vamos estudar os capítulos 4 e 5. Então, o capítulo 4, ele já começa, tem por título A Igreja Primitiva e a Igreja do Tempo do Fim. Quais são as semelhanças? Quais são as diferenças? O que o Senhor Deus idealizou para ambas? É isso que nós vamos ver. Então, vamos lá. Ao compararmos a igreja primitiva com a igreja atual, vamos comparar, temos a impressão de que a igreja do primeiro século era predominantemente composta por cristãos espirituais, não é verdade? O livro de Atos revela que aqueles primeiros crentes não tinham recursos humanos ou estruturas sofisticadas, mas eles estavam, e eis o diferencial, eles estavam cheios do Espírito Santo. Hoje, temos abundância de recursos, temos tecnologia avançada e uma vasta gama de materiais e estratégias ministeriais, mas muitas vezes não permitimos que o Espírito Santo atue plenamente em nossa vida e na igreja. Então, são vários os motivos que levam a isso. Vamos analisar um pouco. A.W. Tozer expressou essa realidade de forma contundente. O que foi que ele disse? Se o Espírito Santo fosse retirado de nossa igreja hoje, 95% das coisas que nós fazemos continuariam a ser feitas sem o Espírito. E ninguém notaria a diferença. Se o Espírito Santo tivesse se retirado da igreja primitiva naquela época, olha só, agora é o contrário. 95% das coisas que estavam sendo feitas acabariam e todos notariam a diferença. Percebe? Será que aprendemos a viver sem o Espírito Santo? Será que as igrejas de hoje são compostas em grande parte por cristãos carnais que não sentem falta do Espírito Santo em suas vidas? Paulo faz uma distinção clara entre cristãos espirituais e cristãos carnais, com base na plenitude ou na ausência do Espírito Santo na vida do indivíduo. Então, o que é que o apóstolo Paulo apresenta? Que a diferença entre cristãos carnais e cristãos espirituais está na plenitude do Espírito Santo na vida da pessoa, e o que a torna espiritual, ou na ausência do Espírito Santo na vida da pessoa, que a torna um cristão carnal. Mas o que significa ser batizado com o Espírito Santo sem estar cheio dele? Será que isso é possível? Ser batizado com o Espírito Santo sem estar cheio dele? Olhe, foi postado no canal
ontem o vídeo O Vale dos Ossos Secos, O Vale dos Ossos Secos e os Quatro Ventos. Fala exatamente sobre isso, a plenitude e a ausência do Espírito Santo e como isso influencia na vida de todas as pessoas que professam a nossa fé. Então, se puder, assistam lá. Para um ministro do Evangelho, qual é o isso? O que significa ser batizado com o Espírito Santo sem estar cheio do Espírito. Como é que isso é possível? Vamos entender. Para o ministro do Evangelho, isso pode significar o seguinte: alguém pode possuir uma formação teológica sólida, um curso teológico bem amplo, bem cheio de especialidades. Alguém pode dominar as línguas originais da Bíblia e ser habilidoso na exegese, pode compreender profundamente as grandes verdades bíblicas e estar bem versado na teologia ao longo dos séculos. Pode conhecer os princípios da homilética e pregar sermões relevantes e envolventes, e ainda assim não está cheio do Espírito Santo. Quando isso acontece, livros, educação, tecnologia, até mesmo carisma, isso aqui é grave, tornam-se substitutos para a ausência do Espírito Santo. Olha só. Então, o que tem acontecido? Uma pessoa que é muito eloquente, tem o dom da palavra, né? Que é muito estudada, tem muitos cursos, muitos títulos, que conhece, que domina tecnologia, domina, que tem assim acesso a redes sociais e propaga a palavra de Deus por meio das redes sociais. Então, é possível que essas habilidades, inclusive o carisma, o que é carisma? É a pessoa ser agradável e atrair outras pessoas por meio da sua personalidade. Então, carisma, livros, educação, tecnologia, enfim, substituem a ausência do Espírito Santo. Ninguém percebe que a pessoa é carnal. Não percebe. Por quê? Porque o estilo de vida, aquilo que ela apresenta como sendo parte da vida dela, aparentemente sugere que ela é espiritual. O fato é que pregar, orar em público, organizar as atividades da igreja, preparar programas evangelísticos e aconselhar podem ser tarefas, muita atenção, realizadas sem a presença do Espírito Santo. Qualquer pessoa pode pregar, que uma pregação nada mais é do que uma palestra. Mas se não tem o poder do Espírito, se não tem o Espírito Santo, ela não tem poder de tocar a vida, de tocar a alma. Orar em público, qualquer pessoa sem o Espírito Santo pode fazer isso. Organizar as atividades da igreja, qualquer pessoa sem o Espírito Santo pode fazer isso. Preparar programas evangelísticos, olha, qualquer pessoa sem o Espírito Santo pode fazer isso. Aconselhar, qualquer pessoa que tenha experiência de vida e não tenha o Espírito Santo pode fazer isso. Então, são tarefas que aparentemente mostram que a pessoa é espiritual. E eu estou falando isso, queridos, eu estou falando isso, não é para nós, eu vou reforçar, analisarmos ninguém, não é para analisar o marido, não é para analisar a esposa, não é para avaliar pai, mãe, não é para avaliar ninguém, é para nossa autoanálise. Ellen White advertiu sobre esse perigo. Olha o que ela disse. A razão por que há tão pouco do Espírito de Deus é que os pastores aprendem a trabalhar sem ele. Não sou eu que estou dizendo isso, é a própria serva do Senhor. Os pastores, pregadores, pessoas diversas aprendem o quê? A trabalhar sem o Espírito Santo. Diante dessa realidade, é natural perguntar:
Por que tantos permanecem nessa condição carnal, mesmo estando envolvidos na vida religiosa? A resposta não está apenas na ausência de práticas espirituais, mas em causas mais profundas que precisam ser compreendidas e enfrentadas. Então, envolvimento na vida religiosa não torna a pessoa espiritual. Não torna. A gente vai ver o que torna mais adiante. Então, vamos analisar aqui os possíveis fatores que levam ao cristianismo carnal. Olhe, vocês estão percebendo que aqui tem o item 5? É porque eu pulei o item 1, 2, 3 e 4. O item 1, 2, 3 e 4 você pode ler no livro, tá bom? Nós vamos pegar apenas o 5 e o 6. Então, nós estamos estudando possíveis fatores que levam ao cristianismo carnal. Então, vamos lá. Pecados ocultos ou falta de confissão levam ao cristianismo carnal. O pecado não confessado age como um curto-circuito espiritual, rompendo a conexão com o poder de Deus. É um pecado que é acariciado, ou até mesmo um pecado que não é reconhecido como sendo pecado. Entende? Então, o pecado não confessado, ele nos separa de Deus. Se nos separa de Deus, nós não podemos receber a sua justiça. Sem arrependimento e confissão, os dois caminham juntos, a plenitude do Espírito Santo não pode ser experimentada. E o outro motivo, aqui nós estamos, outro fator que leva ao cristianismo carnal, viver segundo os próprios sentimentos. O que é isso? A palavra de Deus declara, o justo viverá pela fé, Romanos 1,17. Minhas decisões são baseadas na confiança em Deus ou na oscilação dos meus próprios sentimentos? Roger Morneau, eu não sei se vocês conhecem, autor do livro Viagem ao Sobrenatural, faz uma observação impressionante sobre esse perigo. Que perigo? De estar confiando nos próprios sentimentos as suas decisões. Olha o que ele diz aqui na página 35 do livro dele. Os espíritos encorajam as pessoas a ouvir os seus próprios sentimentos no lugar de ouvir a palavra de Cristo e seus profetas. Na sexta-feira passada, nós lançamos no canal, na playlist Guerra Espiritual, o primeiro vídeo, Guerra Espiritual e a Família. Isso fica bem claro lá. Sugiro que assistam. Então, olha, o que os espíritos fazem? Eles sussurram, sugerem para as pessoas que elas precisam ouvir o próprio coração, os seus sentimentos, ao invés de racionalmente ouvir a palavra de Cristo e seus profetas. O texto continua, Roger Morneau ainda. De nenhuma maneira mais segura poderiam os espíritos obter o controle da vida das pessoas sem que elas percebessem o que está realmente acontecendo. Não é desejo do inimigo que você e eu despertemos da ilusão de que somos espirituais. Ele quer que a gente permaneça nessa condição, para que nós continuemos praticando aquilo que nos torna, de fato, carnais, sem perceber. Ellen G. White reforça essa verdade ao afirmar o seguinte, olha só. Todavia, as operações do Espírito estão sempre em harmonia com a palavra escrita. Então, o Espírito, a concessão, Deus nos conceder o Espírito Santo está associado à palavra escrita, à palavra de Deus. Como sucede no mundo natural, assim também se dá no mundo espiritual. A vida natural é preservada a todo momento pelo divino poder. Todavia, não é sustentada por um milagre direto, mas mediante o uso de bênçãos colocados ao nosso alcance. De igual forma, a vida espiritual é sustentada pelo uso dos meios supridos pela providência. Se o seguidor de Cristo quiser crescer até chegar a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, como está em Efésios 4:13, então este seguidor de Cristo precisa comer do pão da vida e beber da água da salvação. Comer o pão
da vida e beber da água é o nosso momento mais precioso do dia na madrugada. Então, precisa vigiar, orar e trabalhar, dando em todas as coisas atenção às instruções de Deus em sua palavra. Essa citação todinha, até aqui, está em Atos dos Apóstolos, página 157. Jesus enfatizou essa necessidade ao dizer: permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como é que Cristo permanece em nós? Por meio da palavra. Ellen G. White complementa essa verdade com a seguinte declaração: o que é permanecer em Cristo? Significa receber constantemente seu espírito, uma vida de inteira entrega a seu serviço. O desejado de todas as nações, 479. Então, o que significa permanecer em Cristo? Significa receber diariamente e momento a momento o Espírito de Cristo, o Espírito Santo. E algo aqui no final, muito importante. O receber o Espírito é resultado de uma vida de quê? De entrega, de abnegação, abrir mão de si para o serviço de Cristo. Cristãos com coração dividido são piores, olha só que duro. Cristãos com coração dividido são piores que os infiéis, pois suas palavras enganosas e a posição de falta de entrega levam muitos a extraviar-se. Os infiéis manifestam sua bandeira. O cristão morno engana ambas as partes. Olha só, os infiéis mostram logo que eles são infiéis, né? Mas o cristão morno engana todas as partes. Nem é bom mundano e também não é bom cristão. E Satanás usa-o, serve-se dele para fazer uma obra que nenhum outro pode realizar. Olha só que terrível isso. O cristão morno, ele não serve a Deus. Entende? É por isso que o cristão morno vai ficar do lado de fora. E Cristo não reconhece o cristão morno. E precisamos, então, fazer algumas perguntas. Então, vamos lá. Primeiro, como uma pessoa pode reconhecer se está cheia do Espírito Santo? Como? Quais são os resultados positivos de uma vida com o Espírito Santo? E, por fim, o que acontece quando você erroneamente pensa que está cheio do Espírito Santo? Então, vamos ver? Essas perguntas nos ajudam a refletir com seriedade sobre a autenticidade da nossa experiência pessoal, individual com Deus. Afinal, enganar-se quanto à presença do Espírito em nossa vida pode ter consequências eternas. No entanto, há uma promessa cheia de esperança. Todo cristão carnal pode ser transformado. E todo cristão espiritual pode crescer ainda mais, até alcançar a plenitude de Cristo. Mas como essa transformação ocorre na prática? Como? A resposta começa com um princípio fundamental da vida cristã, que é o que nós vimos agora há pouco, uns 2, 3 slides atrás. A entrega diária a Jesus. Entrega diária. E a entrega diária a Jesus, ela começa com uma decisão também diária, a de acordar de madrugada para encontrar com Ele por meio da leitura da palavra e da oração. Aqui nós encerramos o capítulo 4, vamos agora para o capítulo 5. E o capítulo 5 tem um título maior que diz assim: como nossa vida pode ser cheia do Espírito Santo? E depois um título menor: por que a entrega diária a Jesus é necessária? Então vamos lá. Não podemos depender de experiências passadas, experiências espirituais de sucesso do passado. Nós não podemos depender delas, mas devemos buscar a Deus continuamente, momento a momento.
O passado não nos sustenta, queridos. Ellen White reforça esse princípio ao afirmar o seguinte: no desejado de todas as nações, devemos seguir a Cristo dia a dia, porque Deus não provê auxílio para amanhã. O Senhor nunca nos prometeu nada para o amanhã. Ele sim nos prometeu força, poder, alento para o hoje, para o agora. Tudo bem? Seguir a Jesus requer uma conversão de todo o coração e uma repetição diária dessa conversão. Então, olha só, a conversão do meu e do seu coração, ela precisa ser diária. Não existe, eu me batizei, no caso, eu me batizei em março de 1999. Foi quando eu e meu esposo nos batizamos juntos. E aquele momento, o momento do primeiro amor, nós estávamos assim com muita fome e sede. Mas aquele passado não pode nos suster hoje. Entende? Aquela conversão, ela foi só o primeiro passo, mas a minha conversão, ela precisa ser dia a dia. Isso está no comentário bíblico adventista. Outra citação. Não importa quão completa tenha sido nossa consagração quando nos convertemos, esta não nos valerá de nada a menos que haja uma renovação diária. Ou seja, precisamos renovar nossa conversão e precisamos renovar a nossa consagração todos os dias. John Wesley expressou de maneira impactante a influência que Deus pode exercer por meio daqueles que se entregam completamente a Ele. Olha o que diz, abrindo aspas. Isso foi John Wesley que disse. Deus pode fazer mais com um homem que se entrega 100% a Ele do que com um exército cheio de homens que entregam apenas 99% de si. Então, um homem que rende de si 100%, Deus pode usar muito mais do que um exército inteiro que só entrega 99%. Entende? Então, olha que comparação John Wesley faz. Essa comparação ela é muito clara para mim da necessidade que nós temos de reconsagração, de uma consagração diária. A súplica pelo derramamento do Espírito Santo é, na verdade, um pedido pela presença de Jesus em nossa vida. Você sabia disso? Cristo habita em nós por meio do Espírito Santo. Então, quando nós clamamos pelo derramamento do Espírito Santo, na verdade, nós estamos clamando para que Cristo viva em nós. Atos dos Apóstolos, página 30. Há para o consagrado obreiro uma maravilhosa consolação em saber que mesmo Cristo, durante sua vida na terra, buscava diariamente seu Pai em procura de nova provisão da necessária graça. Seu próprio exemplo é uma garantia de que a diligente e perseverante súplica a Deus em fé, fé que leva uma inteira confiança nele e consagração sem reserva à sua obra, será eficaz em trazer aos homens o auxílio do Espírito Santo na batalha contra o pecado. Então, a consolação que Cristo nos dá é que mesmo ele, o Senhor Jesus, aqui na terra, ele buscava o seu Pai em procura. O que ele procurava? Uma nova provisão de graça. É isso que nós devemos buscar na madrugada, na hora silenciosa. Uma provisão que todos nós, eu e você, todos nós precisamos. Uma provisão da graça. Já pensou? Iniciar o dia sem essa provisão, sem buscar isso. Essa busca diária pela plenitude do Espírito Santo se manifesta de forma muito prática em nosso tempo de comunhão pessoal com Deus. A devoção individual, especialmente nos primeiros momentos do dia, madrugada, não é apenas uma prática devocional comum,
mas uma expressão concreta de nossa entrega e dependência. É nesse espaço silencioso de comunhão que decidimos dia após dia colocar Deus em primeiro lugar e convidá-lo a habitar em nós pelo Espírito, por meio do Espírito Santo. Então, a devoção individual nos primeiros momentos do dia, em que todos estão dormindo, em que a cidade está quieta, se você mora na cidade, entende? Então, essa é uma expressão concreta de nossa entrega ao buscar Cristo na madrugada. É um sinal da nossa entrega e da nossa dependência dele. Essa condição de mornidão, agora está falando da mornidão. A condição de mornidão nos convida a um exame profundo da nossa comunhão com Cristo. Não se trata apenas de comportamento, mas de presença. A presença real e constante de Jesus em nossa vida. Foi exatamente essa distinção sutil, porém decisiva, que Jesus retratou na parábola das 10 virgens, né? Não é somente, não é não é somente o comportamento, não é somente uma decisão, mas é a presença de Cristo ali constantemente em nossa vida. É por isso que é tão importante nós começarmos o dia em consagração, em comunhão. Por isso a importância da devoção pessoal na madrugada. Você já estabeleceu o princípio espiritual mais importante? Isto é, dar a Deus a prioridade acima de qualquer outra coisa todos os dias? Jesus nos deixou essa orientação no Sermão do Monte. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6, 33. É primeiro o Senhor Deus. Primeiro é Ele. Aqueles que dedicam pouco ou nenhum tempo a sós com Deus, ou que leem a palavra e oram de forma superficial, receberão apenas forças proporcionais ao tempo que têm investido nessa comunhão. Você já percebeu isso? Parou para analisar isso? Queridos, todos nós passamos por tribulações. A nossa fé, ela é proporcional. A fé de que o Senhor Deus está vendo, que Ele não é cego e surdo para o que estamos passando, e que Ele vai resolver tudo no devido tempo. Se nós não temos essa fé, é porque também não temos comunhão, não temos consagração, não temos tempo a sós com Deus e a sua palavra, e orar a Ele, né? Então, pense nisso. Não seria impensável alimentar-se apenas uma vez por semana e esperar ter saúde? Já parou para pensar nisso? Esperar ter saúde, mas eu só, em uma semana eu só como uma vez. Como é que vai ter saúde assim? Da mesma forma como um cristão pode se fortalecer espiritualmente, e como um cristão pode se fortalecer espiritualmente se ele negligencia a comunhão diária com Jesus? Não pode. Para aqueles que são espirituais, a adoração passa a ser uma necessidade real e crescente. Passa a ser um desejo profundo de estar na presença de Deus. É nesse contraste entre a adoração formal e a comunhão viva que se revela a verdadeira essência da espiritualidade. A maneira como adoramos demonstra claramente se estamos vivendo no espírito ou se estamos vivendo na carne. Grave isso. A maneira como adoramos demonstra claramente se estamos vivendo no espírito ou na carne. Então, aqui nós encerramos o capítulo 5. E, meus queridos, o Senhor Deus tem nos dado oportunidades tremendas de nós andarmos com Ele, de nós aprendermos dele e de nós amarmos muito mais a Ele. Então, a chave para termos o Espírito é já começar buscando
a Cristo e o seu representante, que é o Espírito Santo, de manhã cedo. Que o Senhor Deus nos ajude, que o Senhor Deus nos guie e que Ele nos oriente. Que o nosso coração arda de amor por Jesus e que o nosso coração esteja cheio de desejo de buscar cada dia mais a Ele. Vamos orar? Santo Senhor, nós te agradecemos por tantas reflexões necessárias para a nossa vida. É bem verdade, Senhor Deus, que temos vivido, às vezes, temos substituído a comunhão pessoal, a devoção pessoal e a nossa reconsagração diária a outras coisas. Pedimos humildemente, Senhor, venha nos socorrer disso e nos ajude, Pai, por favor, a sermos fiéis buscadores da Tua verdade, dependentes do Senhor como o ar que respiramos. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade e nos ajude a meditarmos no que lemos. Em nome de Jesus, te rogamos agradecido. Amém.